Quando a seca levou quase tudo que eu tinha, aprendi que raiz forte não se vê por cima da terra. Meu nome é Manuel. Tenho 72 anos, as mãos gessadas de trabalho, os olhos desbotados de tanto olhar para o horizonte esperando chuva. Sou um homem simples, de poucos bens e poucas palavras. Aquele tipo de pessoa que passa a vida inteira no mesmo lugar, conhecendo cada pedra, cada árvore, cada curva daquele pedaço de terra que chamo de meu, mesmo que a terra nunca tenha sido realmente de ninguém. Tenho vivido essa vida de agricultor por mais de 50 anos. Começou quando eu era apenas um menino de 9, descalço, com a barriguinha vazia mais vezes do que cheia, ajudando meu avô Geraldo a limpar a roça no sertão de Pernambuco. Aquele homem tinha as costas curvadas, a voz rouca de tanto chamar na chuva e um coração que parecia forjado em ferro. Ele me ensinou tudo. Ou melhor, não ensinou com palavras. Geraldo era um homem de silêncios fundos. Ele ensinava pelo exemplo, pela presença, pelo jeito como acariciava uma planta como se fosse uma criança. Lembro que uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, a seca quase nos venceu. O açude secou, os pés de milho murcharam, as galinhas começaram a morrer uma por uma, caindo atrás do curral como soldados derrotados. Eu estava com medo, sentindo aquele aperto no peito que criança sente quando percebe que o mundo não é tão seguro quanto parecia. Meu avô me pegou pela mão, a mão dele era áspera, cheirando a terra e a suor, e me levou até o pé de mangueira que ficava no canto da propriedade. A árvore estava inteira, verde, firme, enquanto tudo ao redor secava. "Manuel", ele disse, e eram poucas palavras, como tudo que vinha dele. "Você vê essa árvore? As raízes dela descem tão fundo que a seca lá de cima não consegue chegar até lá embaixo. A gente é assim também. A gente tem que ter raiz forte, mesmo que ninguém veja." Ele colocou minha mão na casca do tronco e eu senti aquela vida toda pulsando ali, resistindo, segurando. Depois ele tocou no meu peito, bem ali onde bate o coração, e sorriu com aquele sorriso silencioso dele. Naquela época, a gente não tinha máquinas. A gente tinha a enxada, a foice, o trabalho das mãos. Tinha a comunidade, que era tudo para a gente. Quando um vizinho perdia a colheita, a gente dividia do nosso. Quando caía na chuva, 3 ou 4 famílias se ajuntavam embaixo do mesmo telhado. Tinha um senhor, seu Zé, que vivia sozinho. A mulher tinha morrido, os filhos tinham ido para a cidade. E ninguém deixava ele passar fome. Minha avó sempre separava um prato cheio para ele nos dias de feijão com carne seca. Isso era natural, era assim que as coisas funcionavam. A gente se cuidava porque sabia que amanhã poderia ser a gente que precisasse. Cresci naquele mundo. Virei homem cultivando a terra com esse meu avó. E quando ele se foi, tinha eu 23 anos, deixou para mim não apenas a propriedade, mas aquele jeito de estar no mundo, aquela sabedoria que tinha mais a ver com os olhos que com a boca. Casei com Dona Amélia. Tivemos 3 filhos. Plantamos, colhemos, celebramos as poucas vitórias que a roça nos oferecia. Tinha ano bom e ano ruim. Isso faz parte. A gente aprendia a lidar. Minha vida não era fácil, mas era minha. Tinha propósito, tinha sentido. Cada madrugada que eu acordava para regar as plantas, cada noite que eu dormia cansado demais para sonhar, tudo isso significava algo. Mas tem coisas que a gente não consegue prever, mesmo com raiz funda. O ano em que tudo começou a desabar foi 2005. Eu tinha 55 anos. Estava no auge da força ainda, ou pelo menos era o que eu pensava. Aquele ano, a seca não foi normal. A seca foi um castigo, uma assombração. Chegou em outubro e não foi embora. Choveu 3 vezes, talvez. Chuva de brincadeira, aquela que as plantas nem aproveitam direito. Dezembro, janeiro, fevereiro inteiro sem uma gota.
O açude que meu avô tinha aberto com as próprias mãos virou um barro cinzento, duro como cimento. O milho apodreceu ainda a pé. Os pés de feijão se transformaram em palha. Dona Amélia, que Deus a guarde, tentava manter a calma, mas eu sentia aquele silêncio preocupado dela à noite, enquanto ela varria a cozinha. Mulher faz isso, sabe? Quando está com medo, ela trabalha mais, como se o trabalho pudesse afastar a coisa ruim. Tinha uma vadia lá que ciscava no terreiro, e Amélia perseguia ela com uma vassoura, mas o coração dela estava em outro lugar. Estava em cada grão de feijão que apodreceu, em cada real que não ia ter. Meus filhos já tinham saído de casa. O mais velho, João, tinha ido embora para os Estados Unidos, levando até a esperança com ele. O do meio, Carlos, arranjou trabalho numa fábrica em Recife. Só a menina, Joana, casou ali perto e me ajudava quando podia. Mas ela tinha seus próprios filhos, suas próprias dificuldades. Eu não podia contar com eles de verdade. Naquele ano, perdi quase tudo. Quase. Quase é uma palavra importante na vida de quem trabalha com a terra. Peguei dinheiro emprestado de um patrão que tinha lá perto, um sujeito chamado Coronel Ramalho. Vou ser honesto, já tinha ouvido histórias sobre aquele homem, que tinha tirado gente da terra com juros impossíveis, que tinha deixado famílias endividadas por gerações. Mas quando você está com a corda no pescoço, você não escolhe quem tira você. Você apenas sente gratidão quando alguém oferece a mão. Essa é a verdade que ninguém conta. Os juros eram impossíveis, é claro. Dobrava a cada mês que passava. Eu plantei de novo, com força, com esperança, com tudo aquilo que meu avô tinha me ensinado. Mas a seca continuava. Continuava como se nunca fosse parar. As nuvens passavam por cima de nós como se estivéssemos amaldiçoados, como se Deus tivesse virado o rosto para outro lado. Em 2007, perdi a propriedade. O coronel Ramalho tomou tudo com documentos em dia, com a lei do seu lado. 20 anos de trabalho, a terra que meu avô tinha aberto, aquele pé de mangueira que ainda estava lá. Tudo virou do outro. Eu tinha 57 anos. Minha mulher tinha 55. Nossas mãos estavam gessadas de trabalho, mas isso não paga conta. Ninguém compra tempo de vida com calos nas mãos. Não vou dizer que foi fácil ficar em pé depois disso. Não vou mentir. Teve noite que eu deitava no chão do quarto que era emprestado, e eu sentia a terra balançar embaixo de mim. Tinha um vazio, uma coisa que não era dor normal. Era mais como se uma parte minha tivesse ficado lá, naquela terra. Mas Dona Amélia segurou minha mão naquela noite, e ela disse uma coisa simples que eu nunca esqueci. A gente é mais que um pedaço de terra, Manuel. A gente tem conhecimento, a gente tem as mãos, a gente ainda temos um ao outro. Ela tinha razão. Os anos que vieram depois foram difíceis de um jeito diferente. A gente morou numa casa pequenininha, de aluguel, que o filho do seu Zé, aquele senhor que minha avó tinha cuidado tantos anos atrás, nos ofereceu por quase nada. Eu trabalhava como diarista, ajudando em roças de outros homens. Ganhava pouco, o suficiente para não passar fome, mas não muito mais do que isso. Tem uma coisa que é pior que a dificuldade material, sabe? É quando você perde o sentido. Quando você trabalha para outro, em terra que não é sua, para colher colheita que não vai alimentar sua família, é como trabalhar para fantasma. Você se torna um fantasma também. Naquele tempo, eu via jovens saindo da roça, saindo para sempre. Ionê, filho de um vizinho que tinha crescido comigo, foi para São Paulo. Disse que nunca mais voltava. Um dia, faz 3 anos que ele vinha visitar a mãe. E no outro dia, a mãe recebeu a notícia que ele tinha tido um acidente. Morreu longe demais. Foi enterrado num lugar que a mãe nunca visitou. Isso me marcou. A gente sai procurando o futuro e deixa o passado para trás como se passado não doesse. Tinha uma sensação que habitava em mim naquele tempo. Era a sensação de estar sendo esquecido.
Como se o mundo continuasse andando, como se houvesse cidades crescendo, internet chegando aos poucos, coisas acontecendo, e eu tivesse ficado para trás numa bola de vidro, observando tudo de longe, mas não conseguindo tocar. Dona Amélia ficou doente. Nada grave, mas canseira, fraqueza. Eu a levava todo mês para um médico em Caruaru e a gente gastava o pouco que tinha para comprar os remédios. Um dia eu estava voltando de um trabalho de diarista, meu corpo inteiro doendo de um jeito que parecia que nunca mais ia parar de doer. E eu pensei uma coisa que assustava Almi. Para que tudo isso? Para que continuar? Aquele pensamento ficou comigo por uns dias. Eu não sou o homem de depressão, ou pelo menos não conhecia a palavra, mas tinha qualquer coisa escuro dentro de mim. Era como se a esperança tivesse virado poeira. Tem um momento em que a gente precisa escolher. Pode ser que a vida escolha por a gente também, mas tem aquele momento em que se a gente ceder, a gente desaparece. Ninguém precisa matar a gente. A gente se mata sozinho só deixando a esperança virar pó. Eu podia ter simplesmente envelhecido esperando morte. Ninguém teria achado ruim, mas a vida tem dessas ironias, tem dessas formas estranhas de funcionar. Um dia, era um sábado, eu me lembro porque eu não estava trabalhando. Uma menina bateu na porta da minha casa. Devia ter uns 12 anos, cabelo despenteado, roupa suja de terra. Ela vendia sementes que ela mesma tinha plantado com a avó. Sementes de melancia, de abóbora, de alface. Eu ia mandar ela embora. Não tinha dinheiro para comprar sementes de ninguém. Estava justamente naquele momento em que a gente tem que escolher entre comprar comida e comprar tudo mais. Mas alguma coisa me fez conversar com ela. A menina se chamava Maria Clara. Ela contou que tinha 8 anos quando a avó tinha começado a ensinar a fazer horta. Que tinha começado como brincadeira, mas depois tinha virado paixão. Que vendia um pouco para ajudar a mãe, que era sozinha, que sonhava em crescer para trabalhar com plantas, porque planta nunca abandona a gente é que escolhe abandonar. Eu ouvi aquela menina falar durante uns 20 minutos, e enquanto ela falava, eu sentia qualquer coisa acontecendo dentro de mim. Não era grande, era pequeno. Era como uma semente mesmo. Ela vendeu 3 pacotes de sementes para mim por meia do preço. E ela disse uma coisa. Não era uma coisa grande, uma coisa bonita, nada de especial. Mas ela mudou o meu dia inteiro. Seu Manuel, minha avó disse que toda a terra tem memória. Que a gente planta agora e colhe depois. Mas a terra está sempre lembrando do que a gente plantou. Por isso que a gente não pode perder esperança. Porque mesmo quando a gente não enxerga lá embaixo, no fundo, a semente está crescendo. Eu não sou o homem que chora fácil, mas naquele dia eu senti os olhos quentes. Aquela menina tinha 12 anos e tinha dito exatamente o que seu Geraldo tinha dito para mim, 62 anos atrás, com outras palavras, mas o mesmo sentido. Depois que ela se foi, eu olhei aqueles pacotes de sementes e comecei a pensar diferente. Dona Amélia tinha um quartinho nos fundos da casa, que não era nossa, lembrem, mas tinha um canto exposto ao sol o dia inteiro. Eu comecei a preparar aquele chão. Pequeno, humilde, mas o suficiente. A primeira coisa que plantei foi a semente que Maria Clara tinha me dado de melancia. E eu cuidei aquela planta como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque de uma forma que é difícil de explicar, ela era. Choveu uma noite. Choveu de verdade. Não era aquela chuva de brincadeira. Choveu durante horas. E eu fiquei acordado, ouvindo, com os olhos fechados, a chuva tocando no telhado de barro. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que se parecia com felicidade. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar. Não de repente, mas com aquela paciência que a natureza tem, que as coisas boas têm. Eu comecei a plantar em potes, em garrafas cortadas, em qualquer recipiente que eu conseguisse.
Sementes que Maria Clara me dava, sementes que eu guardei de antigas plantações, sementes que outros me doavam. E aquela menina virava me visitar toda semana para trazer mais sementes, para conversar, para ver como as coisas iam crescendo. Um dia, ela me ensinou a secar sementes. Outro dia, ela me contou sobre um técnico agrícola que ia passar por perto, um homem que tinha estudado agricultura moderna. Ela me convenceu a ir falar com ele, e eu, que era orgulhoso demais para pedir ajuda, fui. O técnico se chamava Felipe. Tinha uns 35 anos, formado em agronomia, mas não tinha aquele jeito de cidade, não. Ele tinha crescido numa comunidade rural também. Tinha aquela compreensão que só quem sai da roça e volta tem. Felipe olhou para minha miniatura de horta, aquilo que era praticamente nada, alguns vasos com plantas, e ao invés de rir ou fazer cara de pena, ele se agachou e começou a examinar cada coisa. E depois ele perguntou coisas para mim. Perguntou se eu tinha pensado em aproveitar melhor a água das chuvas, se eu conhecia sobre compostagem, se eu tinha considerado cultivar em local com meia sombra. E eu fui respondendo. E enquanto ia respondendo, fui me lembrando. Me lembrando de coisas que seu Geraldo tinha me ensinado, coisas que a vida tinha se encarregado de eu esquecer. Felipe me deu uns papéis. Era um programa do governo que oferecia pequenos empréstimos para a agricultura familiar. Não era muito, mas era alguma coisa. E tinha técnicos de graça que iam acompanhar. Eu preenchi aqueles papéis com a ajuda da menina Maria Clara, e a gente aprovou. Com aquele dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi melhorar aquele quintal. A segunda foi trazer água de um furo que tinha ali perto. Água que a gente tinha, mas não sabia que tinha, e fazer um sistema de irrigação pequenininho, simples, com canos velhos e criatividade. A terceira coisa foi começar a compostar tudo. E para isso eu usei uma técnica que seu Geraldo tinha me ensinado. Aquela de enterrar os resíduos e deixar a terra trabalhar. Aquele ano, meu primeiro ano plantando naquela mini roça de fundos de casa alugada, eu colhi mais coisa do que colhia em muita terra grande nos tempos antigos, porque a terra estava viva de novo, porque eu estava vivo de novo. Não era riqueza, mas era o suficiente para vender no fim de semana, para ter uma renda pequeninha, mas que era minha. Dona Amélia até emagreceu um pouco, do lado bom, do lado de ter deixado de estar preocupada o tempo inteiro. Felipe passava por lá todo mês para acompanhar, e ele conversava comigo. E o mais importante é que ele escutava. Escutava minhas ideias, minhas observações, minhas lembranças. E um dia ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Seu Manuel, você sabe mais do que qualquer livro que eu li na faculdade. O que você precisa é de estrutura, de acesso. Conhecimento você tem de sobra. Ninguém nunca tinha dito nada assim para mim. Ninguém tinha me visto assim, como alguém que tinha valor, que tinha conhecimento. E aquilo me transformou de um jeito que é difícil de colocar em palavras. Depois que as coisas começaram a melhorar, eu comecei a notar algo. Tinha outras pessoas na comunidade que estavam passando pelas mesmas dificuldades que eu tinha passado. Gente que tinha perdido terra, que estava trabalhando de diarista, que tinha essa mesma olhada vazia nos olhos. Tinha um vizinho, seu Roberto, que eu tinha conhecido num trabalho. Tinha 60 anos, corpo gasto, e estava numa situação parecida com a minha tinha sido. Uma noite, depois que a gente terminou um trabalho, a gente sentou embaixo de uma árvore e ele começou a falar. Falou de como tinha perdido a terra, de como não conseguia mais sonhar com nada. Eu reconhecia aquela história, reconhecia aquele vazio. E naquele momento eu percebi que eu tinha conhecimento que podia compartilhar. Não era conhecimento de universidade, era conhecimento que a vida tinha me dado. Eu convidei seu Roberto para ir ver minha horta. Levei ele para o quintal, mostrei as plantas, as técnicas simples que eu tinha aprendido, e seu Roberto começou a chorar. Ele chorou assim, sem aviso, como quem aguenta um peso por tanto tempo que quando alguém oferece para tirar ele desaba. Eu pensei que tinha acabado.
ele disse. Eu pensei que tinha acabado para mim. Ainda não acabou, eu respondi. Ainda tem raiz embaixo da terra. Raiz tem que ser cuidada. Eu dei para ele sementes. Sementes que eu tinha multiplicado. Sementes que Maria Clara tinha me dado. E seu Roberto começou a plantar também. E aquilo fez bem para ele. Fez bem para mim também. Porque tem uma coisa que a gente esquece. Ajudar os outros é como regar sua própria roça. É como cuidar de sua própria raiz. Depois de seu Roberto, veio Dona Francisca, que era viúva. Depois veio o filho de um amigo antigo. Depois vieram outras pessoas. E aquilo começou a crescer. Não de forma planejada, não de forma que eu tivesse imaginado, mas naturalmente. Felipe, o técnico, viu o que estava acontecendo e organizou um pequeno programa comunitário. Nada formal. Era só a gente que se reunia, que trocava sementes, que conversava sobre técnicas. Eu comecei a ensinar, ou melhor, comecei a compartilhar. Tem diferença entre ensinar e compartilhar. Ensinar é colocar conhecimento de cima para baixo. Compartilhar é caminhar junto. Maria Clara, aquela menina que tinha começado tudo, virou praticamente minha assistente. Ela, que tinha 13, 14 anos, estava lá me ajudando a empacotar sementes, a conversar com as pessoas, a acompanhar as pequenas roças que iam crescendo pelo bairro. Dona Amélia viu tudo aquilo e ela falou para mim, uma noite, você virou o homem que seu avô era, Manuel. Você virou. E eu pensei sobre isso. E era verdade. Eu tinha virado. Nada naquela vida acontecia rápido. As coisas aconteciam no tempo da natureza. Da mesma forma que uma semente não vira árvore da noite para o dia. Mas aconteciam. 10 anos depois daquele primeiro pacote de sementes que Maria Clara me vendeu, a coisa tinha se expandido bastante. Nada monumental. A gente não ficou rico. A gente não saiu da dificuldade. Mas tinha estabilidade. Tinha propósito. Tinha comunidade de novo. Aquele programa que Felipe tinha organizado virou uma coisa maior. O governo, vendo o que estava funcionando, ofereceu mais apoio. A gente conseguiu alugar um terreno maior e, que ironia do destino, era bem pertinho de onde eu tinha tido minha terra original. Tão perto que algumas noites eu conseguia ver aquele pé de mangueira que meu avô tinha plantado, que continuava lá, forte, verde, mesmo depois de tudo. Naquele terreno novo, a gente cultivava coletivamente. Cada família tinha seu espaço, mas a gente compartilhava ferramentas, compartilhava conhecimento, compartilhava colheita nos anos ruins. Era aquela solidariedade que meu avô tinha me ensinado quando era menino, mas agora em escala maior, mais estruturada, mas com o mesmo coração. Eu tinha 65 anos quando tudo isso começou a dar frutas de verdade. 67 quando a gente recebeu a primeira visita de alguém do governo municipal. Um assessor que tinha vindo documentar o projeto porque estava tendo sucesso. 68 quando fizeram uma pequena matéria de jornal sobre a gente. Naquela matéria saiu meu nome e minha história. A história de um agricultor que tinha perdido tudo, que tinha aprendido a reconstruir em pequeno e que tinha se tornado um exemplo para a comunidade. Nunca pensei que isso pudesse acontecer. Nunca pensei que minha dificuldade pudesse virar exemplo, mas tem uma coisa que a vida ensina. É que tudo que a gente sofre, se a gente transformar em aprendizado e compartilhar com outros, vira uma coisa bonita, vira semente que germina e produz colheita para muita gente. Agora vem a parte que é difícil de contar, a parte que durante muito tempo eu guardei mágoa e que levou tempo para eu deixar ir. Aquele coronel Ramalho, o homem que tinha tomado minha terra com juros impossíveis, uma noite ele chegou na minha porta. Ele tinha 78 anos. Tinha envelhecido do jeito que homem que faz maldade envelhece. Amargado, cansado, como se tivesse carregado pedras o tempo inteiro. Ele me pediu desculpas. Simplesmente chegou e pediu desculpas. Disse que tinha lido aquela matéria de jornal
que tinha reconhecido meu nome e que aquilo o tinha assombrado por dias, que tinha passado a vida inteira tirando coisa de gente, terra, esperança, futuro, e que ninguém tinha ficado bem com isso, que ele tinha ido embora de tudo aquilo com a consciência pesada, que tinha filhos que não falavam com ele, que tinha dinheiro, mas uma solidão que dinheiro nunca conseguia preencher. Ele era honesto na mágoa, e honestidade, quando é verdadeira, desarma a gente. Eu podia ter fechado a porta, podia ter alimentado a raiva que tinha dele e teria sido justificável. Teria sido até compreensível. Mas naquele momento, olhando para aquele homem velho e quebrado, eu me lembrei de uma coisa que seu Geraldo nunca tinha dito explicitamente, mas tinha ensinado pelo exemplo, que a raiva é uma pedra que a gente carrega no próprio peito e que quanto mais a gente carrega, mais a gente fica pequeno. Entra, eu disse. A gente conversou a noite inteira. Eu contei minha história, não como acusação, mas como história. Contei de como tinha quase desistido, de como tinha encontrado novo caminho, de como a dificuldade tinha virado aprendizado. E o coronel Ramalho escutou. E no final, antes dele ir embora, ele me ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Reparação, ele chamou. Eu quase recusei. Meu primeiro instinto foi de rejeitar. Mas depois eu pensei, e aquela pensar levou tempo, que dinheiro não é bom ou ruim. Dinheiro é o que a gente faz com ele. Aquele dinheiro poderia virar uma coisa amargura em minha mão, ou poderia virar instrumento de transformação. Eu conversei com Dona Amélia, conversamos com Felipe, conversamos com a comunidade. E aquele dinheiro virou a estrutura que a gente precisava. Virou poço artesiano, virou uma pequena estufa, virou ferramentas, virou bolsas de estudo para jovens estudarem agronomia, virou sementes compradas de bancos genéticos para multiplicar e distribuir. O coronel Ramalho, antes de morrer, e ele morreu 2 anos depois, mais tranquilo, eu acho, viu o que aquele dinheiro tinha se transformado. E ele chorou. Homem que tinha passado a vida tirando, tendo a oportunidade de dar e descobrindo que dar era tão mais poderoso quanto tirar. Naquele momento, eu entendi o que meu avô tinha tentado me ensinar, que a vida não é sobre ganhar ou perder, é sobre o que a gente planta, sempre sobre o que a gente planta. Aos 70 anos, a vida me reservou uma surpresa. Uma mulher chegou na minha porta. Tinha uns 45 anos, bem vestida, com aquele jeito seguro de quem trabalha em escritório. Ela se apresentou como doutora Mariana. Ela era pesquisadora de Universidade Federal, doutora em sustentabilidade agrícola. E ela tinha vindo porque tinha estudado nosso projeto. Naquele dia, ela passou horas documentando tudo. Fotografou as plantas, os sistemas de irrigação, os registros simples que a gente mantinha de produção e conversou muito com cada pessoa da comunidade. E eu vi que ela não estava ali para explorar a gente, para extrair conhecimento e ir embora. Ela estava ali de verdade, querendo entender, querendo aprender. No final, ela me disse: "Seu Manuel, você criou um modelo que deveria estar nos livros. Um modelo real, que funciona, que é sustentável, que resgata dignidade. Isso é raro, muito raro. Eu só fiz o que meu avô me ensinou", eu respondi. "Exatamente", ela disse. "E isso é justamente o ponto. Você recuperou um conhecimento tradicional, o atualizou com técnicas modernas e criou algo novo que funcionava. Isso é inovação de verdade." Aquela pesquisa que ela fez virou artigos, virou apresentações em conferências, virou outras comunidades vindo visitar a gente para aprender. E aí veio o convite para o ministério. Convite para ir a Brasília, para mostrar o projeto para gente importante. Eu, que tinha passado minha vida no mesmo lugar, subindo no ônibus às vezes, e com dificuldade, para ir para Recife, acabei indo para a capital do país. Foi estranho. Foi bonito também.
Fui de jeans desbotado e camisa simples. Recusei terno mesmo insistindo. Fui do jeito que sou, porque tentei ser do jeito que não era sou e desconfortável. Contei minha história para pessoas que tomam decisão de política agrícola em nível nacional. E o mais incrível é que eles escutaram, não interromperam, não fizeram careta de desprezo pelo meu sotaque, meu jeito de falar, minhas mãos gessadas. Escutaram como se aquilo que eu tinha para dizer importasse e importava. Saiu um programa baseado no nosso modelo. Pequeno no começo, mas saiu. Agora tenho 72 anos. As coisas não mudaram tanto na superfície. Continuo morando naquele mesmo lugar. Sou ainda pobre por definição de renda. Minhas mãos continuam ásperas. Meu corpo cansa rápido agora. Mas tem uma coisa que é diferente. Tem propósito em cada dia. Tem comunidade em cada gesto. Maria Clara virou agrônoma. Verdade. Aquela menina que vendia sementes da avó na porta de casa agora estuda numa universidade federal. E ela diz que quer voltar. Quer trabalhar aqui. Quer fortalecer o projeto. Quer ser a ponte entre conhecimento antigo e moderno. Exatamente como fez comigo. Seu Roberto, aquele vizinho que eu tinha encontrado debaixo da árvore com esperança zerada, hoje tem a própria pequena horta que alimenta sua família e gera renda. Ele virou referência de técnica de compostagem na comunidade. As pessoas vêm aprender com ele. Dona Francisca, aquela mulher viúva, tem hoje 62 anos e é praticamente minha sócia. A gente trabalha junto, planeja junto, sonha junto. Dona Amélia brinca que Francisca vira para a conversa mais do que comigo. O que é verdade. Eu sou homem de poucos diálogos, mas escuto bem. Tem umas 20 famílias agora cultivando naquele terreno que a gente conseguiu. Tem gente que vende em feira, tem gente que fornece para restaurantes pequenos, tem gente que só cultiva para o próprio consumo. Cada um no seu ritmo, cada um com sua história. A coisa mais bonita é os meninos. Tem uns 8, 9 meninos e meninas que cresceram vendo a gente trabalhar com terra e que agora falam em ficar aqui. Em fazer agricultura moderna, mais respeitosa, em não sair correndo para a cidade. Isso que é raro, sabe? Num sertão onde todo mundo quer ir embora, ter gente que quer ficar é quase milagre. Tem um menino especificamente, filho de uma das famílias, que tem 13 anos e que me segue por tudo quanto é canto. Ele se chama Paulo. Ele pergunta tudo, quer aprender tudo. Tem aquela curiosidade que é marca de gente que vai longe. Semana passada, ele me perguntou como é que meu avô tinha saído do caminho de ficar amargo depois de tantas dificuldades. Eu pensei antes de responder, porque essa pergunta merecia pensamento. Seu Paulo, eu disse, seu avô, meu avó. Ele entendeu uma coisa cedo, que a raiva é luxo que pobre não pode dar. Que se a gente ficar com raiva de tudo que nos machuca, a gente fica muito tempo ocupado com raiva e não consegue construir nada. Então, ele escolheu construir. E quando você escolhe construir, você não tem tempo para raiva. Você só tem tempo para plantar e cuidar. O menino ficou em silêncio. Aquele silêncio que criança fica quando está processando coisa grande. E depois ele voltou a trabalhar, mais concentrado, como se tivesse entendido algo importante. Tem uma coisa que eu faço que pode parecer estranho. Todo ano, na mesma data, eu vou naquele lugar onde tinha minha terra original. O lugar que o coronel Ramalho tinha tomado. O coronel tinha morrido há alguns anos. Antes de morrer, ele tinha deixado tudo registrado. Aquela terra passou para uma empresa que não manda ninguém lá. Virou propriedade vazia, de certa forma. Mas naquele canto, aquele pé de mangueira continuava lá. Eu vou lá, não para reconquistar, não para ficar amargado, não para lembrar do que perdi. Vou lá para reconhecer que aquela terra me ensinou, que aquela dor me transformou, e eu coloco a mão na casca daquela árvore, a mesma árvore onde meu avô tinha colocado minha mão quando eu era menino. E eu falo baixo, porque sou homem de voz mansa. Agradeço.
Agradeço a terra por tudo que me deu, agradeço a dificuldade por me fazer forte, agradeço a perda por me ensinar que a gente é mais que posses, e depois eu volto. Dona Amélia diz que isso é coisa de poeta, que eu deveria de ser escritor e não agricultor. Eu rio disso porque sou muito velho para ficar sendo outra coisa, mas tem verdade, tem poesia em tudo que a gente cultiva, em toda a relação que a gente tem com a terra. Tem uma noite que eu lembro muito bem, faz uns 3 anos. A gente tinha recebido a notícia que o projeto ia se expandir para outras regiões do estado. Governador tinha assinado decreto, ia ter investimento, estrutura. Nosso modelo ia virar política pública. Naquela noite, a comunidade se reuniu. E quando digo comunidade, digo todo mundo. Tinha gente que tinha vindo desde o começo, tinha gente que tinha chegado depois, tinha pais e filhos, tinha vizinhos que competiam em venda de hortaliça, mas que se abraçavam na hora da dificuldade. A gente fez uma celebração simples. Dona Francisca cozinhou. O que Dona Francisca cozinha é obra de arte. Seu Roberto trouxe frutas da horta dele. Maria Clara, que estava de férias da universidade, ajudou a organizar tudo. E a gente comeu, a gente conversou, a gente contou histórias. Depois, quando o sol tinha descido e a noite tinha tomado conta, a gente se sentou em roda, como os antigos faziam, aquele jeito que é quase religioso, aquela forma que a gente tem de se conectar quando está tudo tranquilo. E Paulo, aquele menino de 13 anos que eu tinha mencionado, ele me pediu para contar a história completa, de como eu tinha perdido tudo e tinha conseguido reconstruir. Eu contei. Levei tempo, não pulei nenhuma parte. Contei da seca, contei da perda, contei do vazio, contei do encontro com Maria Clara, contei de tudo. E quando terminei, Paulo me perguntou: Seu Manuel, você se arrepende de ter vindo para cá, de ter conhecido isso tudo? E eu olhei para aquele menino, olhei para a comunidade em volta, olhei para Dona Amélia, para Dona Francisca, para seu Roberto, para Maria Clara, que já era quase uma doutora. Olhei para a terra que a gente tinha cultivado junto. Não, meu filho, eu disse. Se eu tivesse sabido que tudo aquilo ia resultar nisso aqui, nessa comunidade, nessas pessoas, nesse propósito, eu teria aceitado a dificuldade muito mais rápido. Porque isso que a gente construiu junto. Isso não tem preço. Isso não se compra, não se vende. Isso só cresce quando a gente planta com cuidado, com respeito, com amor. O menino chorou naquela noite. Chorou aquele choro de criança que está compreendendo algo muito grande. E depois ele voltou para o seu lugar, pertinho de mim, aquele pertinho que é sinal de que alguém se sente seguro. Uns meses depois daquela noite, a gente recebeu uma visita que eu nunca esperava. Era meu filho João. Aquele que tinha ido embora para a América, que tinha saído porque tinha medo de ficar preso na dificuldade da roça, que tinha enviado cartas espaçadas e depois nem isso mais. João tinha 50 anos. Tinha vivido sua vida longe, tinha conseguido melhorar de condição econômica, tinha tudo o que prometeu que ia ter. Mas havia algo de vazio em seus olhos. Ele chegou aqui de surpresa. Dona Amélia gritou quando viu. Eu fiquei em silêncio, porque silêncio é como a gente processa surpresa grande. Vinha ver o projeto, ele disse. Leio as notícias. Vi seu nome, pai. Vi que você tinha feito algo importante aqui. Queria ver. Então eu mostrei. Mostrei cada canteiro, cada técnica, cada pessoa. Mostrei o trabalho que meu filho tinha crescido vendo. Porque ele tinha crescido comigo, tinha corrido entre as plantações quando era menino, tinha ajudado nos trabalhos mesmo que depois tivesse ido embora. E quando a gente terminou de ver tudo, a gente sentou embaixo daquele pé de mangueira, não aquele outro, porque aquele era impossível de alcançar. Aquele aqui era um que a gente tinha plantado junto na hora de reconstrução. João ficou em silêncio por muito tempo.
Eu fui embora porque achei que a vida aqui não tinha futuro, pai, ele começou. Achei que era prisioneiro disso tudo. E consegui ganhar dinheiro, consegui viajar, consegui tudo que achava que queria. Mas vendo isso aqui, vendo você tendo criado algo assim, com a comunidade, com as mãos, com paciência, eu entendi que fui embora porque era covarde, porque era mais fácil correr do que ficar e reconstruir. Eu coloquei a mão no ombro dele, aquela mão velha, gessada, que conhece mais trabalho que descanso. Você não era covarde, meu filho, eu disse. Você era jovem. Jovem tem direito de experimentar, de ir embora, de procurar. O que importa é que você entendeu a lição. E entender nunca é tarde. João conversou conosco de novo. Conversou durante dias. E depois ele foi embora, mas dessa vez levando algo que não tinha antes. Aquela paz que a gente encontra quando entende que roça não é prisão, é berço. Ele voltou visitar mais vezes depois. Uma dessas vezes trouxe investimento para criar uma pequena cooperativa de processamento, porque mesmo longe você continua sendo filho de agricultor. Aquilo não sai de dentro da gente. Tem coisas que eu aprendi nessa vida que ninguém me ensinou formalmente, que ninguém escreveu em nenhum livro que eu lesse. Até porque eu li pouco livro na vida, que sou homem de terra, não de letras. Aprendi que dificuldade não é derrota. Derrota é quando a gente deixa a dificuldade nos vencer. Enquanto houver vontade, há caminho. Aprendi que comunidade é coisa que se cultiva, que ela não aparece do nada, que a gente precisa plantar, regar, cuidar da comunidade exatamente como cuida de uma plantação. Aprendi que perdão não é fraqueza, que perdoar o Coronel Ramalho não era dizer tudo bem o que você fez. Era dizer, vou transformar o que você fez em aprendizado, em instrumento de mudança. E olha só que coisa curiosa. O perdão que eu dei virou semente que produziu colheita para o coronel também, nos últimos dias dele. Aprendi que esperança não é ingenuidade. Que esperança é quando você planta sem saber se vai colher, mas planta mesmo. É trabalho junto com fé. Aprendi que riqueza tem várias formas. Que ter conta bancária cheia e coração vazio é ser pobre de verdade. E que ter pouco dinheiro, mas ter comunidade, propósito, pessoas que te respeitam, isso é riqueza que não some. Aprendi que a gente é sempre mais novo que o passado nos moldou, mas não nos define, que a gente pode ser diferente do que fomos, sempre. Agora, aos 72 anos, meu dia começa cedo, porque tempo de vida não muda. O que muda é o que a gente faz com ele. Acordo antes do sol, saio para regar as primeiras plantas, não porque seja necessário, porque tem gente jovem para isso agora, mas porque gosto. Porque nesse ritual de regar planta com a mão, de sentir a água, de ver a folha ficar viva, tem meditação, tem paz. Depois tomo café, aquele café que Dona Amélia faz, feito em bico de pano, coado 2 vezes, açúcar natural de rapadura que a gente colhe nos engenhos perto daqui. Depois converso com as pessoas, com seu Roberto, que me atualiza sobre a composteira dele, com Dona Francisca, que me conta problema de praga que está tendo, com os meninos que vêm perguntar. Sempre tem meninos perguntando, porque menino que encontra homem que sabe escutar, não deixa em paz. 1 ou 2 vezes por semana a gente tem aula. Não é aula formal. É a gente sentado no terreno, perto das plantas, e eu explicando, ou conversando, porque é mais conversa que explicação. E as pessoas compartilham também. Seu Roberto compartilha sua experiência de compostagem. Maria Clara compartilha coisas que aprendeu na universidade. Uma mulher que chegou recentemente compartilha sobre plantas medicinais que a mãe dela cultivava. Tem coisas que mudaram muito. Tem coisas que continua igual a importância de respeitar a terra, continua igual a necessidade de paciência, continua igual a verdade que todo fruto bom leva tempo para crescer, mas tem coisas que são diferentes agora. Tem acesso que antes não tinha. A gente tem celular em muitos bolsos, internet chegando devagar, mas chegando.
possibilidade de vender online que antes não existia. Tem gente estudada agora, gente que sabe ler e escrever em nível que pudesse entrar numa universidade se quisesse. Mas o que não mudou, e que é o mais importante, é o coração de tudo. É aquela solidariedade de que seu Geraldo me ensinou. É aquela verdade que quando um sofre, todos sofrem, e quando um colhe, todos colhem também, não só materialmente, mas em espírito, em esperança. Tem um menino, não é Paulo, é outro, se chama Gustavo, que tem uns 10 anos e que chegou aqui recentemente. Chegou porque os pais dele, que tinham saído da roça há 20 anos, decidiram voltar. Decidiram que queriam que os filhos crescessem conectados à terra, à comunidade, longe daquela vida depressa que a cidade tinha para oferecer. Gustavo é menino de internet de tela. No começo resistia, reclamava que era entediante, que não tinha sinal suficiente. Mas tem uma coisa que a internet não consegue fazer. Não consegue dar aquela sensação de encosto real, de raiz real, de pertencimento que a gente sente quando põe a mão na terra e sente ela viva. Uma tarde, encontrei Gustavo sentado sozinho, ao lado de um canteiro que ele tinha plantado uns meses atrás. Canteiro pequeno, só com tomate e alface. E ele estava olhando para a planta como se fosse a coisa mais importante do mundo. Como é? Perguntei. Seu Manuel, ele disse, é estranho. Plantei isso aqui e esqueci de vir aqui durante 2 semanas por causa de jogo. Quando voltei, a planta tinha crescido muito. E eu senti, não sei explicar, senti que eu tinha deixado aquilo de lado. E aquilo não deixou de lado. Continuou crescendo. E isso me fez sentir tipo, é importante cuidar das coisas, mesmo que a gente fique distante. Naquele momento eu vi meu avô em mim. E agora eu vejo em Gustavo, aquela corrente que passa de geração para geração, aquela sabedoria que não se aprende em escola, mas que se aprende em silêncio, trabalhando junto, cuidando junto. Eu sorri e coloquei a mão na cabeça do menino. Você entendeu, meu filho, eu disse. Você entendeu a coisa mais importante, que a gente é responsável por aquilo que a gente traz para o mundo. A planta era sua. Você a trouxe, e ela confiou que você ia cuidar. Mesma coisa com gente, com comunidade, com tudo. Dona Amélia tem 70 anos também. Seus cabelos ficaram brancos completamente. Parecem nuvem. E ela continua tão bonita quanto era quando casei com ela, só que de jeito diferente. É beleza que vem de quem viveu bem, de quem não deixou a vida a derrotar, mesmo quando tudo tentava. A gente dorme cedo, porque as mãos cansadas vão pedir descanso. Mas antes de dormir, a gente senta no banquinho que fica na porta de casa e a gente fica vendo o pôr do sol. E conversamos pouco, porque depois de mais de 40 anos casado, a gente não precisa falar muito. A gente se entende em silêncio. Você acha que fiz certo? Ela me perguntou uma noite dessas. Em quê? Perguntei. Em tudo, em ficar, em acreditar que ia dar certo quando tudo indicava que não era. Eu pensei na pergunta porque merecia pensar. Sim, disse finalmente. Porque quando você escolhe acreditar em alguém, em mim nesse caso, você está fazendo um ato de coragem. E coragem é a coisa que a gente precisa quando não tem mais nada. Ela colocou a cabeça no meu ombro. E a gente ficou lá, vendo o pôr do sol, em silêncio, que é a forma mais bonita que 2 pessoas podem estar juntas. Tem uma coisa que os anos me ensinaram, é que algumas vezes a raiz fica visível. Não é comum, não é o normal. Mas tem vezes que a raiz sai da terra e fica à mostra. E quando isso acontece, as pessoas podem ver. As pessoas podem ver a força que vem de baixo. Podem ver que não foi do nada que a árvore ficou de pé. Podem ver que há trabalho invisível que sustenta tudo. Minha vida se tornou assim, uma raiz visível, não por heroísmo meu, mas porque a comunidade decidiu contar, porque Felipe levou a notícia, porque doutora Mariana transformou tudo em conhecimento, porque meu filho João trouxe recurso, porque Maria Clara, menina semente, cresceu e virou árvore também.
E agora, quando o jovem chega aqui procurando trabalho, procurando futuro, procurando sentido, encontra um lugar onde pode aprender, pode semear, pode colher. Encontra comunidade, encontra esperança que é feita de terra real, de trabalho real, de pessoas reais que se cuidam. Encontra aquilo que seu Geraldo me passou e que eu estou passando adiante. Se tem uma coisa que eu queria que ficasse registrada, que ficasse em memória, é essa. Ninguém precisa ser grande para mudar o mundo. Ninguém precisa de poder ou dinheiro ou educação formal. Ninguém precisa de nada além de paciência, determinação, comunidade e fé. Não necessariamente fé religiosa, mas fé que as coisas boas crescem quando a gente cuida delas. Eu perdi terra, mas descobri que terra é só terra. O que importa é o que a gente faz com nossas mãos, com nosso coração, com nosso conhecimento. E essas coisas ninguém consegue tirar. Eu fui esquecido pelo mundo durante anos, mas descobri que não é sobre ser lembrado, é sobre fazer as coisas certas, mesmo quando ninguém está vendo. É sobre manter a integridade quando não há prêmio por isso. É sobre continuar plantando mesmo quando a colheita não é garantida. Eu quase desisti. Mas encontrei uma menina que acreditou que raiz forte não se vê por cima da terra. E aquela frase, aquela convicção, deu volta em minha mente quando era mais escuro lá dentro. Agora, quando acordo de manhã cedo, quando coloco as mãos na terra ainda úmida, quando sinto aquele cheiro que é combinação de chuva e crescimento, eu agradeço. Agradeço por tudo, por a dificuldade, porque me ensinou, por a comunidade, porque me salvou, por a esperança, porque ela é a coisa mais resiliente que existe. Você machuca, você mata, você tenta enterrar, e ela continua voltando. Maria Clara diz que vou publicar minha história, que vai ser livro, documentário, não sei bem. No começo recusei. Achei que era vanglória, mas depois entendi. É que cada história de superação é semente. É que quando a gente compartilha como sobrevivemos, como reconstruímos, como encontramos caminho quando não havia, a gente dá esperança para alguém que está no escuro. E se minha vida, com todas as dificuldades, com todas as perdas, pode ser lanterna para alguém no escuro, então vale a pena contar. Se a vida é uma roça, eu só peço força para seguir cuidando, porque tudo que a gente cuida floresce. Nessa roça chamada vida, plantei sementes ruins, ressentimento, raiva, desespero, e colhi frutos amargos. Mas depois, quando decidi plantar sementes boas, esperança, solidariedade, respeito, comecei a colher de verdade. Tem 7 décadas que estou nessa roça. Tem coisas que quebraram, tem coisas que deixei para trás, tem dor que continua doendo, mesmo agora. Mas tem também flores que brotaram, tem comunidade, tem propósito, tem razão de estar aqui. Meu corpo está velho. Um dia vai cansar demais, vai falhar, vai não conseguir mais levantar. Isso é certo. Mas antes disso acontecer, quero deixar bem cultivado esse jardim. Quero deixar cada semente bem plantada. Quero deixar cada pessoa da comunidade com ferramentas para continuar. Quero deixar Paulo, Maria Clara, Gustavo, seu Roberto, Dona Francisca. Quero deixar eles sabendo que a terra responde ao cuidado, que a comunidade responde ao amor, que cada pequeno gesto de cuidado se multiplica. Quando eu não estiver mais aqui, as plantas vão continuar crescendo. Novas meninas sementes vão chegar, novas esperanças vão brotar, porque plantei bem, porque cuidei bem, porque não desisti. Isso é meu legado, não é terra com documento, não é dinheiro em banco, não é construção de cimento e ferro, é semente, é conhecimento, é comunidade que aprende que a gente é mais forte junto. É a prova viva de que quando a gente cuida, tudo floresce. A seca pode voltar, pode vir doença de planta, pode vir crise econômica, pode vir coisa que nem imagino. Mas agora a gente sabe, a gente tem raiz funda.
A gente tem paciência, a gente tem cada um ao outro. E isso é riqueza real que ninguém consegue tirar. Meu nome é Manuel, tenho 72 anos, sou agricultor, sou avô de comunidade, sou semente de esperança plantada por meu avô, germinada por minhas dificuldades, florescida pela paciência. Quando a seca levou quase tudo que eu tinha, aprendi que raiz forte não se vê por cima da terra. E hoje, com a raiz visível e colheita abundante, só peço uma coisa: força para seguir cuidando. Porque tudo que a gente cuida, floresce.